Olá, seja bem-vindo a mais um FIIs News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Hoje temos alguns fatos relevantes importantes que saíram do forno para GARI11, TRXF11 e BRCO11. Movimentações que mexem com os portfólios, né? Exatamente. E na sequência, vamos passar a lupa nos relatórios gerenciais de agosto do GGRC11 e do RBRF11, para entender as estratégias e os números mais recentes desses fundos. A ideia é ir direto ao ponto, sabe? Ajudando a entender o que realmente importa nessas atualizações. Perfeito. Extrair o essencial, como sempre. Então, sem mais delongas, vamos começar pelos fatos relevantes. O GARI11 concluiu uma operação que já estava no radar, não é? Isso mesmo. Dando sequência àquele fato relevante do dia 8 de setembro, o GARI11 efetivamente fechou a compra dos imóveis. As escrituras foram assinadas na sexta-feira, dia 12. Ou seja, a transação está liquidada. Agora é oficial. E o que isso significa na prática para o fundo e para quem investe nele? Tipo, o que muda a partir de agora? Significa que o dinheiro trocou de mãos e, mais importante, o GARE11 passa a ser o dono direto e a receber 100% do aluguel desses imóveis, tá? São duas lojas alugadas para a rede Desco Atacado, uma em Alvorada e outra em Charqueadas, lá no Rio Grande do Sul. Ah, legal! Reforçando a tese de renda urbana no Sul, então. E chama atenção algum detalhe nessa estrutura da operação? Teve alguma coisa diferente? Olha, alguns pontos são bem relevantes. Primeiro, foi uma aquisição feita com recursos próprios, sem dívida. E parte do pagamento foi em cotas do próprio GARE11, o que acaba alinhando os interesses do vendedor com o fundo, né? Segundo, os contratos de aluguel são de longo prazo, naquela modalidade atípica. Ah, modalidade atípica. Sempre bom lembrar rapidamente o que isso implica, né? Para quem está começando a acompanhar. Claro, claro. Contratos atípicos geralmente são mais longos e, mais amarrados, muitas vezes feitos sob medida para o inquilino. A grande vantagem para o fundo é a segurança. A multa por rescisão antecipada costuma ser bem alta. Nesse caso do GARI11, a multa é de 100% do valor restante do contrato. Isso traz uma previsibilidade de receita, bem grande. Nossa, 100%. Uma segurança contratual fortíssima mesmo. E o retorno esperado dessa operação? O cap rate divulgado foi de 10,20%. Isso realmente salta aos olhos, viu? É um patamar bem interessante comparado com outras transações recentes no mercado de renda urbana. Às vezes a gente vê cap rates abaixo de 9,5% nesse setor. Pode indicar uma ótima negociação do GARI11, né? E o inquilino, a Desco Atacado, é uma rede gaúcha tradicional fundada lá em 1955 e que está em expansão, então parece sólido. Entendido. Uma combinação interessante. Localização, um inquilino sólido, contrato seguro e um cap rate que chama atenção. Parece uma adição bem estratégica. Saindo do GARI11, vamos dar uma olhada no TXRF11. Ele também anunciou uma aquisição, mas com características um pouco diferentes, certo? Sim, sim. O TXRF11 assinou um compromisso de venda e compra, o famoso CVC, com o grupo R1 Engenharia. O alvo é um imóvel ainda em construção, lá em Aparecida de Goiânia, Goiás. Vai ser uma loja do Açaí Atacadista. Imóvel em construção, isso não adiciona um risco extra para o fundo? Tipo, ele que vai tocar a obra? Boa pergunta. Nesse caso, não. A responsabilidade pela construção continua sendo da vendedora, a R1 Engenharia, tá? O TRXF11 só vai desembolsar o grosso do dinheiro conforme a obra avança e, ponto crucial, depois que a R1 apresenta garantias para assegurar a conclusão e a entrega. A previsão é que o imóvel fique pronto para o Açaí até dezembro de 2025. O valor total é de quase 60 milhões, 59,78 milhões, corrigido pelo IPCA desde maio. Ah, entendi, o mecanismo de proteção. Faz sentido.
E como fica o pagamento, então? É tudo de uma vez? Não. O fundo deu um sinal agora, 8 milhões na assinatura do CVC. O restante, mais de 51 milhões, vai ser pago em parcelas atrelado ao progresso físico da obra e à formalização daquelas garantias que eu mencionei. A conclusão final da compra ainda depende de algumas condições precedentes, que são cláusulas padrão nesse tipo de contrato para proteger o comprador, né? Entendi. E o contrato de aluguel com o Assaí, como vai funcionar depois que o imóvel ficar pronto? Também é um contrato atípico, que é bem o perfil do TRX F11, né? A vigência é longa, 20 anos, a partir da entrega do imóvel. E olha só, sem carência de aluguel e sem possibilidade de aviso prévio para sair. Se o Assaí quiser rescindir antes, a multa é pesadíssima. O valor total dos aluguéis restantes até o fim do contrato, corrigido pelo IPCA. E ainda tem seguro-fiança como garantia. Uau! 20 anos de contrato atípico com o Assaí é uma receita bastante previsível mesmo. E o retorno dessa operação já tem uma estimativa? Sim, o cap rate estimada de 8,5%. A área alocável é grande, quase 10.500 metros quadrados. O custo por metro quadrado ficou em R$ 5.710. Essa aquisição se encaixa, assim, perfeitamente na estratégia do fundo. Buscar ativos modernos, bem localizados, para inquilinos de primeira linha com contratos longos e atípicos. E além do retorno e da segurança contratual, o que mais essa aquisição agrega para o TRX F11? Bom, ela contribui para aumentar o cap rate médio do portfólio e a parcela de receita que vem de contratos atípicos, que são mais resilientes, né? E um ponto importante, diversifica geograficamente o fundo. Leva o TRX F11 para uma nova e importante região metropolitana, lá no Centro-Oeste. Com essa compra, o fundo vai para 74 imóveis e ultrapassa 733 mil metros quadrados de ABL. É bastante coisa. Um passo relevante para a escala e diversificação do TRX F11, sem dúvida. Agora, fechando essa rodada de fatos relevantes, vamos para o BRCO11. Tivemos novidades na área de locação por lá. Isso, o BRCO11 anunciou a assinatura de um novo contrato de locação no imóvel Bresco Canoas. O inquilino é a M. Dias Branco, uma gigante do setor alimentício. A área alugada é considerável, viu? 15.553 metros quadrados. Isso representa 47% da ABL desse condomínio logístico específico e 3,3% da ABL total do fundo. É relevante. Uma locação significativa mesmo. Quais são os termos desse contrato? Pelo que vi, parece ter algumas etapas, né? Exato. O contrato tem 5 anos de duração, começando hoje mesmo, 15 de setembro. Tem uma carência inicial de aluguel até o final de 2025, normal para esse tipo de locação. Depois, entram descontos progressivos nos 2 anos seguintes. Um desconto maior no primeiro ano, pós-carência, e um menor no segundo ano. Essa estrutura de carência e descontos é comum. Qual a lógica por trás disso? Sim, é uma prática relativamente comum, especialmente para atrair grandes inquilinos para áreas maiores ou em negociações de prazos mais longos, sabe? Funciona como um incentivo inicial. Mas o ponto crucial aqui é que, superada essa fase de descontos, o valor do aluguel efetivo representa um aumento de 12% em relação ao que era pago anteriormente por essa mesma área. Então, no médio prazo, é positivo para a receita do fundo. Ah, faz sentido. Olhando para o médio prazo, então é um bom negócio. E se a M. Dias Branco decidir sair antes dos 5 anos, existem proteções para o fundo? Sim, existem cláusulas importantes para proteger o BRC11. Primeiro, um aviso prévio longo, de 9 meses. Segundo, uma indenização que varia. 6 vezes o aluguel mensal se a saída for nos primeiros 3 anos, ou 3 vezes depois disso, sempre proporcional ao tempo que faltaria para completar o contrato. E um detalhe bem relevante. A M. Dias Branco teria que devolver os valores recebidos como carência e descontos corrigidos pelo IPCA, integralmente se sair nos primeiros 3 anos ou proporcionalmente depois. Entendi. Então tem um custo considerável para uma saída antecipada. E qual o impacto final dessa locação profundo, financeiro e na ocupação? O impacto financeiro estimado
Depois que passar o período de carência e descontos, é de R$ 0,02 por cota ao mês, já líquidas as despesas. Mas talvez o impacto mais relevante, assim, de imediato, seja na ocupação. Com essa alocação, a vacância física do BRC11 cai para apenas 1,2%. Só 1,2%? Nossa, isso é um nível baixíssimo. Muito saudável para um fundo de logística. Exatamente. É uma excelente notícia, mostra a qualidade e a demanda pelos ativos do fundo. Realmente. Bom, fechamos então os fatos relevantes. Agora vamos mergulhar um pouco nos relatórios gerenciais de agosto. Começando pelo GGRC11, pode ser? Certo. O GGRC11, focado em logística industrial, ele distribuiu R$ 0,10 por cota em agosto. Isso deu um dividend yield mensal de 1,01%, calculado sobre a cota de fechamento do mês, que foi R$ 9,83. Um ponto que chama a atenção é a liquidez, que continua muito forte. 85,2 milhões negociados na bolsa em agosto. É quase o dobro do volume do início do ano. Impressionante. E a base de cotistas segue crescendo. Já são mais de 190 mil investidores. Números de distribuição e liquidez bem saudáveis. Mas o que mais se destacou em termos de estratégia ou movimentações no portfólio? Agosto parece ter sido agitado. Foi sim. Agosto e o início de setembro foram movimentados para o GGRC11. Tivemos dois eventos estratégicos principais. Primeiro, a aprovação pelos cotistas do VTLT11 da proposta de venda daquele imóvel logístico ocupado pela Renault em 4 Barras, no Paraná, para o GGRC11. O valor final ficou em R$ 214 milhões. É uma aquisição bem relevante de um ativo de qualidade com um inquilino forte. Segundo, o GGRC11 assinou uma carta de intenções com outro FII, o BLMG11. O objetivo é comprar cotas de um terceiro fundo, o FII AAA, e também um terreno em Cabreúva, São Paulo. Tudo por R$ 125 milhões. O interessante aqui é como vai ser o pagamento, via compensação de créditos que o BLMG11 tem a receber da 10ª emissão do GGRC11. Uma engenharia financeira, né? Uma engenharia financeira interessante mesmo nessa segunda operação. E qual a implicação dessa compra de cotas do AAA? O que isso muda para o GGRC11? Essa operação, se for concluída, junto com outra negociação paralela com a Oaktree, pode tornar o GGRC11 o principal cotista do FII AAA, chegando a deter 50% das cotas. Isso daria ao GGRC11 uma influência, sim, bem significativa sobre os ativos desse outro fundo. Pode abrir caminho para sinergias ou reestruturações futuras. É um movimento estratégico de consolidação indireta, sabe? Bem relevante essa possibilidade de se tornar o maior cotista do AAA. Faz sentido estratégico. E sobre a 10ª emissão, que você mencionou, como foi a adesão na fase de preferência? O pessoal aderiu bem? Olha, a adesão no período de preferência foi relativamente baixa. Cerca de 37 mil cotas subscritas, totalizando uns R$ 413 mil. Isso pode indicar que o preço da emissão talvez não estivesse tão atrativo em relação ao mercado secundário naquele momento, ou que os cotistas já estavam alocados, né? Normal acontecer. O relatório também atualiza sobre a expansão do CD da Santa Cruz, em Anápolis, Goiás, está 51% concluída e vai adicionar mais 23 mil metros quadrados de ABL ao portfólio. O fundo fechou agosto com 4,92% de vacância física, um prazo médio de contratos, o WALT, de 5,92 anos e 85% dos contratos na modalidade atípica. Números bem sólidos. Ok. Então, o GGRC11 mostrando bastante atividade, tanto em aquisições quanto no desenvolvimento interno dos seus ativos. Agora vamos para o RBRF11, que é um fundo de fundos, um FOF. O que o relatório de agosto nos trouxe de mais importante? Certo. O RBRF11 fechou agosto com aquela dinâmica que a gente costuma ver em FOFs. A cota de mercado negociada na bolsa, 6,59, bem abaixo da cota patrimonial, que é o valor contábil dos ativos, R$ 8,43. Esse desconto estava em quase 22%. É algo que quem investe em FOF sempre fica de olho, né? Essa diferença entre o valor da carteira e o preço na tela. O patrimônio líquido é robusto, 1,15 bilhão, e a liquidez média diária foi de 3,5 milhões. Gira bem. Entendi.
E como ficou a distribuição de rendimentos nesse cenário de desconto na cota de mercado? O fundo distribuiu R$ 0,6 por cota. Calculado sobre essa cota de mercado mais baixa, representou um dividend yield anualizado de 11,5%. É um yield interessante, que reflete, em parte, o próprio desconto da cota, né? O relatório contextualiza que o IFIX subiu 1,16% em agosto, puxado por FIIs de tijolo e uma melhora nas expectativas para a Selic futura. O cenário ajudou um pouco. Certo. E em termos de alocação e estratégia, houve movimentos relevantes no RBRF11? Eles mexeram na carteira? Sim, o relatório destaca duas iniciativas interessantes. A primeira é no segmento de shoppings. Através de um veículo chamado RBR Malls, o fundo está negociando com a Iguatemi S.A. a compra de 7% do Shopping Pátio Higienópolis. A tese aqui é clara: montar um portfólio concentrado em shoppings de altíssima qualidade, considerados mais resilientes, né? Aquele tipo de shopping AAA. Uma aposta em shoppings premium, então. Parece fazer sentido. E a segunda iniciativa? A segunda foi no segmento de crédito imobiliário, o famoso papel. O RBRF11 investiu 14 milhões em um certificado de recebíveis imobiliários, um CRI, chamado FRG3. O interessante é que essa operação foi originada pela própria gestora, a RBR. É focado no segmento residencial de alto padrão, tem garantias consideradas robustas e oferece uma remuneração de CDI mais 2,5% ao ano. Mostra o fundo buscando oportunidades também no crédito estruturado, não só comprando FIs de papel, mas investindo diretamente em CRIs também. Legal, atuando nas duas frentes, tijolo de alta qualidade e crédito estruturado. E como está a fotografia geral da carteira do RBR F11? A divisão entre tijolo e papel. A carteira estava dividida em 68% tijolo, seja via outros FIIs ou diretamente, e 32% papel, que inclui FIIs de CRI ou os próprios CREIs. Dentro de tijolo, as maiores fatias são lajes corporativas, 21,3%, shoppings 19,2%, que deve aumentar com essa operação de Higienópolis, se concretizar, e também tem residencial 11,8%. Na parte de papel, a maior concentração está em crédito estruturado CI, com 16,9%, e uma parcela menor em high grade, HG, de menor risco, com 4,6%. E o fundo também mantinha uma reserva de caixa ou liquidez de 13,8%. Isso dá flexibilidade para novas alocações ou para aproveitar oportunidades de mercado que possam surgir. Uma alocação bem diversificada entre os segmentos mostra a gestão ativa tentando equilibrar risco e retorno em diferentes frentes do mercado imobiliário, né? Bom, cobrimos bastante terreno hoje, hein? Desde aquisições e locações importantes até as estratégias que a gente viu nos relatórios gerenciais. Foi uma visão rápida, mais focada nas movimentações recentes desses 5 FIIs. De fato. O mercado continua dinâmico, né? Acompanhar esses detalhes ajuda a entender não só o que cada fundo está fazendo, mas também as tendências gerais dos setores de logística, renda urbana, shoppings e até crédito imobiliário. É sempre bom ficar de olho. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.